Olá pessoal, aqui é o Max novamente. Hoje a gente vai falar de XPSF11, isso mesmo, um fundo de fundos. Para você que gosta de investir em fundos de fundos, para você que está começando na Bolsa de Valores, está entrando aí na renda variável e tem dúvida, quem sabe é a hora de começar investindo em um fundo de fundos. Por que eu estou falando desse fundo de fundos? Quase não falo muito de fundos, mas em geral eu já falei sobre esse fundo de fundos, mas agora resolvi falar um pouco mais sobre esse fundo de fundos, porque muitos me perguntaram por que o XPSF11 caiu tanto, está custando aí na casa de 7 e pouco. Se custava aí há uns 15 dias atrás, custava mais ou menos aí uns 70 a 80 reais. Depois da pandemia, esse fundo custava, na verdade, quase 100 reais antes da pandemia. Depois da pandemia, no período da pandemia, ele caiu muito, aí o seu valor patrimonial chegou em torno de 80 reais. E agora, realmente, o fundo está custando aí o valor, como vocês podem observar aqui, o preço dele 7,15, traz aqui no RI, da empresa, do fundo. Então é essa dúvida que a gente vai esclarecer para vocês e falar um pouco mais se vale a pena investir nesse fundo XPSF11. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, vai deixando aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então, pessoal, já na tela do meu computador aqui nesse gráfico tão bonito, desse gráfico de 30 dias aí no XPSF11, é um fundo de fundos que hoje a gente vai falar sobre ele. Olha só que coisa maravilha, ele estava aí nessa linha aqui andando a 75, mais ou menos aí nessa faixa etária de 75, 73, de repente no dia 5, caiu drasticamente aí e foi parar lá embaixo no dia 6. Então no fechamento do dia 5 para o dia 6 ele caiu para 7,20 e manteve aí durante esses dias nessa faixa etária de 7,15, 7,10, 7. Então é esse aqui que aconteceu, é isso aqui que aconteceu com o XPSF11, um fundo de fundos. Agora vamos entender por que isso aconteceu. A gestão, olhando todo o processo aí, porque é muito mais fácil gerir um fundo nessa faixa etária de 10 reais, ele tem mais liquidez, as pessoas acham mais fácil comprar um fundo que custa 10 reais do que comprar um fundo que custa 100 reais. Então a gestão avaliou todos os processos aí e resolveu baixar então o preço do fundo, mas todo um processo coordenado e avaliado e liberado pela CVM sem nenhum problema. Então, além disso, isso é chamado então, esse processo é de desdobramento. Isso acontece muito com as ações. Esse processo de desdobramento acontece muito com várias ações do mercado. Quando a ação sobe demais, aí a empresa resolve fazer esse desdobramento. Olha aqui no site Status Invest, aqui eles trazem então que houve um desdobramento. A data do início foi 3/5/2022, quer dizer, anunciou que ia ter esse desdobramento ao mercado, e a Datacom, então quem tinha as cotas até no dia 5, iria então dormir com umas cotas custando aquele valor lá de 75, mas iria acordar com umas cotas valendo 7 e pouco. Isso é feito uma informação ali, dividir o preço atual para quanto que vai o fator de desdobramento. Como a gente pode ver aqui, foi um fator de desdobramento de 1 para 10. Então quer dizer, quem tinha uma cota do fundo passou a ter 10 cotas. E isso então foi esse fator que levou em consideração que o fundo estava custando 75, então quem caiu então para mais ou menos essa faixa de 7 e pouco, porque quem tinha uma passou a ter 10 ações, 10 cotas do fundo. Então foi isso que aconteceu com o fundo. Ele só teve uma subscrição, não teve mais nenhuma subscrição. Como vocês podem ver aqui também foi atualizado a questão dos rendimentos. Aqui, se você colocar aqui o último rendimento já que foi pago no dia 13,
em vez de ter pago 0,68 centavos por cota, como está aqui, aqui tem uma observação dizendo que foi 0,068, ou seja, 0,06 centavos. Então foi isso que foi pago para as pessoas que amanheceram no dia 6 desse mês com o seu novo valor das cotas. Então exatamente isso que aconteceu, e você já recebeu aí só apenas 6 centavos por cota. Aí você deve estar desesperado, falar: Max, mas 6 centavos por cota? Pagavam aí 78, pagava na verdade antes do coronavírus, pagava 70, 80 nessa faixa etária, e agora vai pagar apenas 6 centavos. Claro que as pessoas ficam um pouco receosas e depois voltam novamente, o fundo volta a subir novamente. Então esse fundo ele investe majoritariamente em outros fundos. Vamos dar uma olhadinha no relatório, no último relatório do fundo, que é o relatório de abril. Aqui você vê que o fundo está mais ou menos saudável, uma receita aí de 3 milhões e meio. Houve as despesas, tudo aqui, então o resultado final, tirando todas as despesas operacionais, receitas financeiras e outros dados importantes, o fundo sobrou então como resultado 3 milhões e 12 e distribuiu aí quase 3 milhões. Então sobrou alguma coisinha em caixa aí para o fundo administrar. Aqui a gente pode ver a composição da carteira do fundo, só para vocês terem uma ideia quais são os tipos de fundos que este fundo investe. Ele tem aí fundos em CRI, que investe em CRI 6%, tem 2% em caixa, e tem aí 92% em fundos imobiliários. E aqui ele mostra então quais são os segmentos de atuação do fundo, do XP SF11. Então, CRI são 37%, escritório 21%, renda urbana 5%, logística 15%, outros 5%, desenvolvimento 5% e shopping center 3%. E aqui você pode então comparar também qual é a maior quantidade que esse fundo tem em carteira. Então ele tem aqui os dois principais, que é o MXRF11, CPTS 11, que ele tem 7%, e depois ele tem aí 5% no MCC 11, e no KNCR 11 ele tem 5% também, e assim vai sendo distribuído. Então está muito bem distribuído, não tem mais que 10% em um fundo só. Então você que tem dúvida, vale a pena investir em fundos de fundos se você está começando. Então você pode ver qual é a carteira que o gestor compõe esse fundo, e aí você também pode, quem sabe, se você achar que esse fundo está muito bem, você pode copiar essa carteira, mas nunca é recomendação de compra nem de venda, mas você pode olhar e falar: por que esse gestor investe nesse fundo? Então você vai lá, faz o seu trabalho de casa, e se corresponder ao seu perfil de investimento ou outras dúvidas, você simplesmente investe também. Se não, não copie a carteira de ninguém, seja analista, seja qualquer outra pessoa. Faça o seu trabalho de casa e faz os seus investimentos como devem ser feitos a partir das suas análises, dos seus estudos, e assim você fica mais tranquilo na hora de fazer o seu investimento. Então, pessoal, é só para mostrar para vocês, antes de terminar aí, vamos passar aqui, só para a gente ver a situação do fundo, os dados mais fundamentalistas, dado básico aqui, só para vocês terem uma ideia, que ele tem uma boa liquidez diária, então tem aí 99, quase 100 mil negociações diárias. O último rendimento, na verdade, não é esse, foi 0,6%, e o que dá aí também não está correto com esse rendimento. Quem sabe pode ser que esteja correto esse dividend yield, porque caiu também a cota e precisa ser atualizado isso aqui. Ele tem então, com a questão de fazer o desdobramento, a cota veio aí o seu valor patrimonial para 8,75, o que tem aí um P sobre VP de 0,82, que tem um pouco de desvalorização, e o mercado está na expectativa ver se esse fundo chega aos patamares de antes. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas,
E não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!